uma foto de uma girafa. Olha, isso daqui é uma girafa? Ah, todo mundo tem certeza que é uma girafa, Você né? fala, não, isso não é uma girafa, né? É isso. Aí eles falam assim, esse cara é maluco, não, né? Mas não é. Afinal, né? O que que é desenho e o que que é pintura? O que que é abstrato e o que que é figurativo? E aí a gente pode discutir, falar e pensar junto, né? Olá, bom dia, boa tarde. Meu nome é Rafael Prado, sou arte educador, trabalho aqui na rede. Estou aqui com meu colega, o professor, artista Fernando Dias. E aí, Fernando, beleza? E aí, Rafa, tudo jóia? Tudo bem com você, gente? Então, como o Rafael disse, né, eu sou professor também de arte aqui na rede, né? Nós dois trabalhamos em Sertãozinho e aqui em Ribeirão. E hoje nós vamos falar, vamos bater papo aqui sobre os vídeos que nós fizemos, falar sobre arte e educação, para depois a gente ter um debate, né, para a gente conversar logo após o vídeo. Isso aí, ô Fernando, deixa eu te perguntar um negócio, uma coisa que a gente já conversou aí. O Nelson Lerner, uma vez, ele falou, acho que ele falou até para você, né, numa aula, que arte não se ensina. Por que que ele falou isso? Então, Rafa, é isso, né? Eu, quando entrei na faculdade, tive uma oficina com o Nelson Lerner e ele já de cara já começa a oficina, né, falando sobre isso, né? Que a arte não se ensina, e tal. E esse né? É muito legal a gente pensar sobre isso, né? Então, vamos desenvolver aqui e tal, e a gente pode ir pensando melhor sobre essas questões, né? Uhum, beleza. E bom, o Fernando tem bem mais tempo que eu aí, né, como professor. E o que que você viu, Fernando, você que trabalha com isso há bem mais tempo que eu, de como que foi do ensino de arte foi mudando, não foi? Então, Rafa, eu acho que dá para a gente voltar como que era o ensino quando a gente estava na escola, né? Então, Uhum. assim, nós experimentamos um ensino de arte muito deficiente, né? Muito superficial, era uma coisa muito rasteira, né? E o reflexo a gente vê aí de uma geração que não consegue fruir a arte direito, né? Então, nós vemos os museus vazios, nós só vemos mega exposições que aparecem aí na mídia e tal, né? E Shopping. em shoppings, essas coisas assim, né? Consegue atrair público. Mas os museus de arte, as galerias e tal, né, elas estão vazias, né? Uhum. Ficaram muito tempo, né? Há muito tempo, né? As pessoas não têm interesse, porque não existiu uma educação em arte, né? Então, assim, o que a gente aprendia, né? Eu falar a minha história aqui, eu vou falar a história do Rafael e a de todo mundo aqui, né? A coisa mais legal que poderia acontecer era uma releitura. E não era uma releitura, né? Então, assim, era sempre os mesmos artistas, trabalhar com Terceira do Amaral, Portinari e tal, e aí saber um pouco das questões de onde eles vieram, como que era, né? Nasceu em tal cidade, em tal ano, tal, e vamos lá, e igual aquele bonitinho, e vamos copiar ele ali e tal, e nós estamos fazendo uma releitura. Então, vocês mudam aí as cores, tal. Então, assim, era uma coisa muito superficial e que mais embaralhava a cabeça das crianças e mais deseducava que educava. Mas isso já era assim, já era bom, porque antes disso era o laissez-faire, né? Então, era jogar um papel ali e vocês, ó, pode fazer o que quiser, tal, né? Foram os equívocos assim que a arte educação teve por pensar a arte moderna, né? Então, assim, né? Deixar a expressão livre né? Das crianças, tal, e não falar sobre a história da arte, discutir com elas, com as crianças, tal.
Que isso E vem. antes disso era pior ainda, né? Antes disso era aquele ensino tecnicista que, né, era separar os meninos e as meninas fazerem as roupinhas para os bebês e os meninos aprenderem carpintaria, que é da época da minha avó, do meu avô, né? Crochê, Então, tricô, né, é, bordado para as meninas, e aí os meninos, tanto essa parte então, de marcenaria, coisa industrial, desenho técnico, né? Então veio disso, por isso que a gente tem essa tradição, esse jeito de pensar na aula de arte, né? Acho que vem de como era antes, né? Bom, e então a gente pensando nisso, ó, eu vou até compartilhar tá, aqui mas a, aí, um minuto só, Rafa, mas aí você não claro. respondeu a sua pergunta, Ah, né? O perfeito. que eu vi, né? O que eu vi de mudança? Eu vi muita, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar uns 25 anos atrás, tal, e daí acontecia assim, era essa coisa da releitura, uma coisa, né, muito superficial, até porque era um mau entendimento do que a Ana May estava propondo, né? Então, assim, e ela ficou muito tempo para chamar a atenção das pessoas que aquele tipo de releitura não era o que ela estava falando, né? Ela deixou muito tempo, né? Depois de 10, 15 anos depois, né? Da proposta triangular, que ela começa a dar uma dura nos professores. Olha, não é muito bem isso que eu estou propondo, não, né? Que vocês estão fazendo na escola. E daí tinha muitos professores ainda que tinham essa ideia do fazer, que não se preocupava nem com a releitura tal, era do fazer pelo fazer, a livre expressão tal. E daí vem melhorando, né? Eu acho assim, a gente reclama muito, eu vejo assim, os professores de hoje, né, que estão começando agora reclamam muito tal, de como que está o ensino, né, de, de arte e educação, mas nós já caminhamos muito, né? Nós podemos ver assim até na rede, né? Quando eu comecei a trabalhar na rede de Ribeirão, nós tínhamos pouquíssimas aulas, só para o ciclo 2, né? Até nesse número de aulas, assim, né? E, e as coisas eram existia meio que uma cartilha para se trabalhar e para fazer algumas provas sobre aquilo que você ensinou, tal, né? Então, eu acho que nós conseguimos muito, né? O ensino de arte está se desenvolvendo bastante. E também tinha aquela coisa das linguagens, né? Então, cada professor ensinava aquela linguagem da sua formação, né? Então, a professora que é de música só dava música, e de teatro só trabalhava com teatro. E hoje, nós estamos tentando, né? É claro que é difícil, é claro que existe uma discussão a partir disso, mas eu acho que os alunos merecem, né? Os alunos merecem ter uma diversidade aí de olhares sobre vários tipos de arte, né? Porque nós somos o único contato com a arte para a maioria das pessoas. É isso que você acha sobre isso? E eu compartilhei tela para colocar, você falou abordagem triangular, né? Só para a gente lembrar aí, né? Dessa triangulação aí. Bom, mas o que eu ia falar dessa relação com a arte. Então, naquele período que a gente estava em trabalho remoto, a gente gravou uns vídeos para os alunos. E aí, pensando nisso, nessa distância da arte, a gente gravou uns vídeos falando de museu, né? Lembra, Fernando? Sim, Por isso que eu né? ia falar de mostrar vídeo que a gente mostra, fala do MASP, por exemplo, né? MASP dá para fazer visita virtual. E eu acho que isso eu acho que é diferente. É diferente quando o aluno vê assim a arte, é diferente de quando ele faz um trabalho na escola, não é? Isso. Essa coisa de discutir o que é museu dentro de uma sala de aula, de saber como que funciona aquilo, qual que é a relação com a história que existe com as obras de arte, né? Essa relação histórica do contexto social, né? E daí assim você vai puxando algumas coisas falando dessas instituições, né? Eu trabalhei no Metodista por algum tempo e o Metodista é perto do mar.
né? E era bem legal, assim, eu pelo menos umas 2 vezes ao mês eu levava os meus alunos ao museu, né? E a aula acontecia lá e depois esse fazer tal acontecia no ateliê na escola. E isso foi muito importante para aquelas crianças, assim, porque eu revi algumas, né, que estão hoje, são adultos, tal, né, e eu tenho relatos, assim, que, que, que me deixam felizes, né. Tem uma professora que eu trabalho com ela na escola agora, né, eu dou aula de arte na sala dela, então, no ciclo um. E ela era minha ex-aluna, ela tinha 7 anos de idade e tal. E ela fala que o passeio dela, né, mais legal é visitar os museus no mundo, né? Então, e Legal. ela leva a filha, ela tem uma filha de 6, 7 anos também, e ela leva essa filha no Instituto Figueiredo Ferraz, ela, né, leva ao museu, e não só, né, vai ao teatro, né, adora cinema, então é isso, né? Então, assim, o ensino de arte é isso, né? Então, voltando naquela pergunta lá, né? Os professores acreditavam que a aula de desenho era ensinar a desenhar, né? Só ensinar a desenhar, né? Fazer né, desenhos estereotipados, tal. Então, Uhum. assim, a nossa geração aqui, né, o que está acontecendo agora dos novos professores, tal, é uma coisa muito legal, né, que nós todos estamos participando, né? Então, Uhum. assim, a gente pode achar que tem muita carência. Vejo vocês discutindo materiais, tal, por favor, tem que ter material. Mas super legal, é isso mesmo, né? Eu acho que o município tem a obrigação de fornecer esses materiais para as escolas, tal. Mas assim, eram coisas impensáveis há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, né? E mesmo em escola particular, né? E falando em escola particular, eu acho que nós, não sei, vários professores aqui devem trabalhar em escola particular também, né? Mas assim, o ensino de arte acontece, eu acredito assim, acontece muito melhor no ensino público, né? Então eu acho que nós estamos batendo um bolão. Porque eu penso nessa diferença, né? Que quando a gente está estudando educação, da educação tecnicista e a educação humanista, né? Pensar que são duas educações que elas vão para lados diferentes, né? Que elas têm Sim. objetivos bem diferentes, né? E às vezes da pública ela consegue não ter certos objetivos, é por isso? Uma Não, então, particular, aí às vezes tem que apresentar música, tem que apresentar, é por isso? exatamente, exatamente. E essa relação com as outras disciplinas, né? Que é assim, a gente consegue discutir isso, né? Dentro de uma Uhum. escola pública, em particular, a gente não consegue. Então, tipo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei, eu não vou falar o nome, assim, mas não, uma escola horrível, que é famosérrima, que, né, que as pessoas adoram, eu acho muito legal, tal. E que, assim, eu tinha aula que eu tinha que trabalhar com as crianças para fazer planetas. E aí, você vai ilustrar os planetas para a aula de ciências. Aí você fala, não, não dá, né? E não, então a porta da rua é a serventia da casa, né? Então, assim, Deu para entender. DVDs para mostrar obras do Louvre, porque descobriram que a maioria dos alunos vão para Paris, né? Então é só ter a relação assim, você não precisa falar nada. Só o aluno chegar, oh, eu vi a Mona Lisa ali e tal. Né? Então você trabalha a Mona Lisa, né? Uhum. Trabalha todos os anos a Mona Lisa e fica aquela coisa, você é um especialista em Mona Lisa, né? Então, assim, e essas coisas parece absurdo, mas acontece em escolas particulares. Então, é um jogo que se faz com o ensino de arte, né? É um jogo publicitário. E aí, eu acho que assim, a gente vai conversando, coisas que a gente não planejou, mas A acabam. gente está batendo papo aqui,
Mas acaba vindo, tocando em questões de coisas que a gente pensou, que a gente queria falar. Então, por exemplo, dessa história aí de fazer os planetas, né? Parece que essa ideia de vir outra pessoa e falar, ó, faz aí os planetas, essa ideia não é bem a ideia de arte que a gente tem hoje em dia, não é? Exatamente. Então, assim, aí você fala assim, mas você não consegue trabalhar com outras disciplinas, então o professor é incompetente. O professor de arte ele não consegue relacionar com as outras disciplinas. Lógico que conseguimos, e mostramos isso, né, Rafael? É Né? verdade. Nos vídeos. Nós trabalhamos até a Olimpíada. Ninguém pediu para gente, ninguém pediu. Nós trabalhamos, relacionamos as Olimpíadas com a arte, né? Então, assim, sempre existe muitas possibilidades. Só que essas pessoas que são os coordenadores, tal, eles tiveram um ensino de arte que foi muito superficial, né? Então eles acham assim, é o fazer pelo fazer. A aula de música vai servir para eu fazer, para criar uma musiquinha para eu decorar alguma coisa de química no ensino médio, né? Então assim, então não é por aí, né? Aham. Mas aí, então, nesse caso, por exemplo, das Olimpíadas, o Fernando aí principalmente pensou, relacionou, viu como que ligação a gente pode fazer da arte com as Olimpíadas. É diferente de chegar alguém, uma professora de outra disciplina, ou uma coordenadora, e falar, ó, faz isso, faz o desenho do jogador. É totalmente diferente, né? Exato. E isso também, aí já me remete também a outro assunto, né? Que é um assunto que a gente conversa com os alunos, que eu já conversei com o Fernando, sobre a autoria, né, do trabalho. Porque aí, nesse caso, entendeu? Se outro professor vem e fala, ó, vai lá, pega a bola de isopor, pinta, faz o trabalho. Né? Será que isso a arte hoje em dia se pensa dessa forma, né? E aí pensar no contrário, assim, né? De um artista que vai, pensa a ideia e na hora de executar não é ele que executa, não é, Fernando? Isso é uma coisa que a gente conversa, que é uma coisa que todo mundo tem dúvida, até a gente que estuda arte, né? É um negócio meio complicado, não é? Então, aí depende desse contexto histórico, né? Então, a gente vai, a arte educação hoje vai trabalhar com a história da arte, né? Então, você trabalha diretamente com a produção artística de momentos diferentes da história. Se tiver dentro de um contexto, você desenvolve aquilo, tal. Isso é aí que acontece. Só o professor de arte sabe que contexto é esse, e daí ele precisa discutir com os outros professores. E aí os professores você precisa ouvi-los, né? Um professor de história e tal, e aí inserindo e essas disciplinas precisam estar no mesmo pé de igualdade, né? Então, assim, e é isso que é muito difícil nas escolas. Então, a arte fica assim, alguma coisa para se ilustrar uma ideia, né? Tanto a aula de artes visuais como a aula de música. E não é isso, né? Então, assim, a gente não está lá para ficar ilustrando nada, né? Nós estamos lá para formar fruidores de arte. Essa é bem simples, né? Então, assim, esse fazer, ele só se justifica da fruição de arte, né? Só que isso é muito difícil as pessoas entenderem, né? E, e aí tem outros problemas, né? Problema que não falta na aula de arte, né? Então, assim, isso que o grupo aí do WhatsApp da prefeitura é bem movimentado, né? Então, assim, problema é o que a gente mais tem. Então a gente precisa estar unido e discutir cada vez mais, confrontar ideias aí, chegar em denominadores aí comuns, né? E nós temos campos de expressão diferentes, né? Então tem 4 linguagens, então assim, muito problemático, né? Uhum. Mas isso faz que seja um desafio bacana, né? Mas eu acho assim, a gente tem que sempre ter um norte ali, que assim, o porquê, o que que eu estou fazendo, né? Então, o que que eu estou fazendo, o que que eu tenho que fazer com esse aluno é fazer que ele seja um fluidor em arte, né? Então, assim, se eu chego num teatro, vejo um aluno meu, se eu chego no museu, se eu chego
né, num festival de música e tal, tem uma galera ali que foi meu aluno, então você, né, conseguiu, né, você conseguiu conquistar aí essas pessoas, você conseguiu que essas pessoas tivessem interesse, né, em arte. Porque a obrigatoriedade do ensino de arte pela LDB, ali, não sei se foi 96, não falava sobre isso, né, em todos os níveis da educação básica para o desenvolvimento cultural dos alunos, Exato, né? né? Desenvolvimento É, cultural dos alunos. O que não é saber fazer desenho técnico, né? Não é, é é. outra coisa. Então, mas aí dá para entender. Sempre. Historicamente, a gente entende isso, né? Uhum, Porque são uhum, a geração que foi criada fazendo a roupinha para a filha, como que vai entender que o professor agora, a avó, né? Como que a avó vai entender que o neto está estudando museu? Se ela, na escola, ela aprendeu a costurar. Então, assim, uhum, são coisas muito diferentes, né? uhum, Então a uhum, gente tem que ter, né, esse agente também de, né, para explicar tudo isso para a comunidade, para os outros professores, para a direção das escolas, né? uhum. Então assim, vocês têm conseguem perceber que sempre tem alguém para falar, olha, naquela sala lá tem um cara que é o melhor em arte, hein? Você já percebeu, tal, né? Então eles acham assim que o ensino de arte é para pegar algumas pessoas que dominam melhor a linguagem ali do desenho, do teatro e tal, e transformar ele em artista. Isso não existe, né? Pelo menos para mim não existe. Né? Então, assim, eu não tenho interesse. E é engraçado assim, né? Que eu fui uma das pessoas na escola que era meio esse alvo. Ó, esse menino aqui, ó, vou ter atenção com ele. Então, esse daqui sabe desenhar, esse daqui, ó, em teatro, não sei o que, tá, tá, tá. É, e isso não, eu acho totalmente errado, e não foi por isso que eu fui ser artista, eu fui ser professor de arte, né? Isso não influenciou em nada na minha vida. E eu acho que foi injusto com os meus colegas, né? Me darem prêmios, fazerem exposições individuais na escola, isso é totalmente errado, né? Então, assim, ao meu ver, né? A gente pode discutir isso depois. Uhum. É, que eu converso isso com os alunos também, no sentido de falar assim, ó, vocês não aprendem, porque tem aluno que fala assim, ah, mas eu não tenho jeito para arte, eu não. Eu não sei Só que eu falo assim, desenhar, mas peraí, você não estuda matemática para ser matemático, né? Não estuda português para ser escritor. Por que acha que a arte é para quem quer ser artista? É para todo exato. mundo, né? Porque todo mundo é um fruidor em potencial, né? Todo mundo pode se maravilhar com obras de arte de diversas linguagens, né? E Bom, assim, uma pessoa que consegue fluir arte, ela é melhor em qualquer campo da vida, né? Isso é claro, né? A pessoa, né, tem uma sensibilidade para as questões do mundo, que ela consegue ver que existe uma problemática ali, né, que os artistas estão trabalhando, diversos olhares sobre o mesmo tema. Então, tudo isso faz ser uma pessoa melhor, né? Então, mas assim, parece que na política isso, assim, né, não existe muito interesse, de transformar pessoas mais críticas, né, conseguir pensar melhor, então, mas essas são outras questões. uhum. E, bom, tem umas questões, ô, Fernando, que eu acabo entrando com os alunos e também tem umas ideias que a gente falou aí, que a gente fez uns vídeos. Então, vamos comentar aí? Vai lá, vai lá. Bom, eu vou começar então com umas questões ali que eu discuto com os alunos, que eu mesmo tenho várias dúvidas e tiro aí com você, com colegas, né? Então, por exemplo, uma dúvida é o que que é desenho? Porque parece que todo mundo sabe o que é desenho, é uma coisa meio óbvia, mas não é. Mas não é. Afinal, né? O que que é desenho e o que que é pintura? Os alunos têm muita dúvida. E nós também. Nós também temos muitas dúvidas, né? É. E, bom, eu vou falando, você vai me corrigindo, pode ser, Fernando? Vai lá, não, corrigindo. A gente, Rafael, Não, está batendo mas é papo aqui, verdade. né? Não, mas então tá. O desenho ele tem a coisa da linha, né?
Então, a linha, então você parte do ponto, né? Então, Ponto. no ciclo um, se a gente perguntar para os alunos o que é desenho, né? Eles vão falar uma coisa bonita, uma coisa legal, não sei o quê, tá, 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 tá. A hora que eles começam a entender que desenho é linha e que existe expressão, né, nessas linhas, existe movimento e tal, aí isso começa a ter um sentido diferente, né? Então, eles começam a perceber também que desenho não existe só na aula de arte, né? Que não é só o desenho artístico. Então, tem o desenho da caneta, tem a cadeira que ele está sentado, né? Então, esse projeto humano, que só o ser humano, né, desenha, tá, né, pelo projeto. Então, aquilo começa a fazer mais sentido para ele, né? E daí essa divisão de espaço, o desenho só se consegue se concretizar porque ele é uma divisão de espaços, né? E aí isso começa a ter um sentido melhor para as crianças, né? Aham. E aí sai daquilo, né? Então pintura é com tinta e desenha com lápis, né? É, então, isso até no ciclo 2, né? Acontece. Eu vejo Uhum. vários alunos me falar assim, nessa pergunta o que que é pintura, o que que é desenho, a pintura é tinta, né? Desenho é lápis, né? E não é isso, né? Então, assim, né, você pode ter desenho com tinta e pintura, você pode fazer com lápis, né? Então, assim, aí tem essa coisa, né, deles descobrirem que o mundo das cores, as relações entre as cores, composição cromática e tal, isso é pintura, né? Então, quando você está interessado nessas questões que envolvem luz, cor, tal, então isso daí é campo da pintura. Vai lá. Vou mandando aí o que eu quiser, outras Vai questões? lá, vai lá, vai lá. Bom, falando disso, bom, antes de falar de um exercício aí, o exercício que eu até fiz como aluno, mas antes de falar então desse exercício, tem uma outra coisa que a gente discute que é o abstrato figurativo, né? O que que é abstrato e o que que é figurativo, né? Com os alunos. E é um pouco difícil explicar às vezes, né? Mas eu tento falar isso, ó. E aí, às vezes, dou até exemplo, assim, né? Às vezes tem uns desenhos na sala, né? Então eu falo, ó, nesse desenho, o que que tem aqui? Ah, tem um elefante. Todo mundo que vê, pensa em elefante? Sim. Quem desenhou, pensou em elefante? Sim. Então é figurativo. É um elefante, né? E aí eu vou mostrar trabalhos de arte abstrata. E aí, então, sempre falo, o que que é isso? Aí, às vezes, um aluno fala, eu vejo isso, vejo isso. Não, mas os outros veem? Não. Então, nessa pintura não está representando figuras, né? Não está tentando representar coisas. Isso que é o abstrato. É mais ou menos isso, Fernando? Então, essa coisa de ensinar, né, de como você fazer com o aluno entenda isso, nessa questão da linha, né, nessa questão da linha, do desenho, das cores na pintura e tal, fica mais fácil para você chegar lá, né? Então, assim, você pode ir falando sobre as relações de cores, uma cor ao lado da outra, que essa imagem não está representando nada, tal, que exista no mundo, que a discussão ali é com o movimento das linhas ou das cores, tal. E daí você fala sobre representação, já muda de assunto e fala sobre representação. Eles ficam maravilhados, né? Porque é muito gostoso assim trabalhando no ciclo 1 com isso, né? Então você coloca uma foto lá e fala assim, uma foto de uma girafa. Olha, isso daqui é uma girafa. Ah, todo mundo tem certeza que é uma girafa. Aí você fala, pô, mas, né? Vamos pensar direito e tal. E aí eles descobrem que não é uma girafa, aquilo é uma representação do animal, Que você né? fala, não, isso não é uma girafa, né? É isso. Aí eles falam assim, esse cara é maluco, não, né? Então, aí eles começam a entender o que é representação. A hora que eles entendem o que é representação, eles vão entender o que é abstrato, né? Então não tem representação ali, então são as questões do mundo da arte,
né? São as questões da, né? O artista está discutindo linha, discutindo cor, tal, não tem representação, né? Então, na onde tem a representação aqui tem outras discussões. Então, você tem uma maneira ali de entender mais fácil, né? E posso colocar aqui o Magritte? O Magritte, como fala o Magritte? Ah, é legal, é. Pode colocar? Não sei se todo mundo conhece. Às vezes a gente conversa com os professores que são mais da música e tal, às vezes não conhecem certas Então, obras, né? nós estamos discutindo aqui, eu peço desculpa para os professores de artes visuais, quem tem formação em artes visuais, porque a nossa ideia, né, Rafa, era falar com os professores de música, porque é até uma retribuição, porque nós estamos aprendendo muito com vocês, né? Eu não sei pouquíssimo sobre música, e eu quero aprender cada vez mais com vocês. Então, essa aula voltada para os professores de música que não têm muito contato, né, com as artes visuais. Então, essa troca de conhecimento acho que é muito importante. Então, nós estamos tentando fazer isso, né, Rafa? Aham. Que aqui tem um pouco disso, né? Do que você contou da girafa, né? É que aqui, então, É, é do René Magritte, não sei como se pronuncia aí, mas enfim, é, Magritte. Ele está escrito em francês, isso não é um cachimbo, né? Não é isso? exatamente. Então, aí dá para você discutir muito sobre essa imagem e falar sobre representação, o que é representação, o que não é, né? Mas só deixando claro, isso não é um cachimbo, isso é uma pintura de um cachimbo. Que na verdade aqui não é nem é uma foto da pintura, vendo pela uma tela, mas enfim, quando o Marguerite fez, ele era isso, né? Era uma pintura de um cachimbo, por isso não é um cachimbo, é uma pintura de um cachimbo, né? Exato. E realmente, aí fica mais fácil, né? Eu não fazia esse caminho, mas fica mais fácil para explicar o abstrato e o figurativo, né? Para É. os alunos, né? E é legal que, assim, se você mostrar antes de falar sobre representação, a hora que eles começam a descobrir que aqui em francês está dizendo, né, traduzindo para português, está dizendo que isso não é um cachimbo, eles começam a supor outras coisas, né? Ah, Então, é um isso berrante. é um berrante, isso, né? Pode ser uma outra coisa. Isso é super legal, né? Eles começam a dar outros sentidos para a imagem. Ah, e importante, o nome dessa pintura é A Traição das Imagens, não é isso? Exatamente. Está falando sobre essas questões, né? Aham. Bom, e um outro assunto também que eu achei interessante, eu vi proposto num livro, né? E aí já era um assunto que eu me interessava bastante, desde antes de fazer faculdade de arte, mas tem uma coleção de livro que chega num momento e ele traz a discussão sobre o mictório do Marcel Duchamp. É o meu mictório lá, que é uma questão para a gente conversar sobre arte contemporânea, não é, Fernando? Sim, eu acho muito interessante trabalhar a arte contemporânea, né? Claro que a gente tem que trabalhar a arte moderna também e tal, né? Mas sempre esse tipo que a gente trabalha com arte contemporânea porque é, é essa produção que eles vão ver nos museus, né? E é muito interessante que você já deve ter passado por essa experiência, né? De levá-los a exposições de arte contemporânea, eles conseguem se relacionar com aquilo com muita facilidade, né? E por que que isso acontece? Porque está relacionado com o tempo deles, né? Então, assim, são questões e está muito relacionado com o cotidiano, né? É claro que a arte moderna também, mas assim, a arte contemporânea tem ela tem uma relação muito estreita com o cotidiano, né? E, e daí isso cria sentido, eles adoram, né? Eu nunca tive dificuldade, você já teve dificuldade em levar alunos a exposições de arte contemporânea? Tá? Ó, eu nunca levei. Então, Acho que eu eu tenho de acho sempre levar. incrível as leituras que eles têm, e aí a gente conversa sobre aquilo, eu vou falando de outros artistas e tal, e eles vão criando as relações, eu acho até mais fácil que falar sobre arte moderna, né? Eles se interessam muito mais, tá? Então, e E às aí eles vezes, estão se tornando fruidores, né? e às vezes mais fácil conversar com eles de arte contemporânea do que com adultos, né?
Que eu acho que às vezes o adulto vai falar assim, mas isso não é arte, né? Ele fica com umas... E aí já a criança, ela já tá mais de boa, né? Essas coisas, né? Ela não tem aquilo formado na cabeça dela, o que que é arte, o que que não é, né? É, Não é, é no caso. engraçado isso, assim, eu dou um ponto na nota para quem visitar qualquer espaço, né, de museus e tal, né? Então, aí eles Legal. me trazem os folders e tal, eu dou um ponto na nota, né? E aí eu pergunto para eles, como que foi com os pais, tal? Ah, meu pai não quis entrar, minha mãe achou muito chato, tal. Então, se eles, os adultos ficam com medo do novo, né? Então, assim, do medo de estar ao lado do filho e o filho, né, saber que eles não dominam aquilo e eles ficarem perdidos ali, deslocados naquele espaço e tal. E as crianças já chegam lá com maior tranquilidade, né? Então, é um espaço, né, que se relaciona melhor com as crianças do que com os adultos, né? Uhum. E é uma coisa que os museus, eu sempre falo aqui no MAP, isso assim, né? Então, assim, é aquela coisa assim dos monitores. Eu já fui monitor, já fiz preparação para monitores, né? Então, assim, existe muito aquela distância, né? Então, assim, olha, isso daqui é uma obra de arte, tem uma formalidade muito grande, umas questões muito complicadas, né? Então, chega um adulto lá, o cara fala assim, essa instalação, né? O cara que conhece instalação de pia, né? Então, assim, você precisa, né, entender sobre linguagem, né, sobre comunicação, né? Que a gente discutia muito, né, Rafa, sobre isso, né? Para quem Uhum. você está falando, né? Então Uhum. é uma questão muito, muito séria isso, né? Para a educação, né? Não só para a educação em arte, Uhum. mas assim, saber com quem você está falando, como que você está, vai falar sobre aquilo, né? Ó, Aham. É. Não, isso, mas também só explicando melhor que trabalho que é esse, né? A fonte do Duchamp, né? Então, é esse aí. Acho que tá dando para ver aí, Fernando? data aí. Tá. Então, o Marcel Duchamp, ele pegou um mictório, ele comprou um mictório, e aí ele fez muito poucas intervenções e entregou para uma exposição, não é? Então ele A virou ele única. de ponta cabeça, assinou, botou ali ele assinou um pseudônimo, né? Na época ali, botou um ano, e aí, 1917. 1917, né? Já faz tempo, né? É, Mas isso também não mudou a arte nessa época, né, Fernando? Isso daí foi depois que a galera foi se ligar mais, né? em Mas tá ali. 50 e 60, né, que começaram a retomar essas questões da arte, né, que o Marcel Duchamp vai propor, aí, né. E eu tenho um exercício sobre isso, né, que eu queria mostrar para vocês, e que é uma questão assim, como dá para trabalhar de uma maneira leve, legal, assim, simples com os alunos, que eles consigam entender isso de uma forma mais fácil, né? Então, assim, eu sempre dou exemplo quando eu falo, né, de apropriação, falo do Chan e tal, e aí eu entro com alguns artistas, né, de arte contemporânea, e é importante dizer, assim, que a arte contemporânea não é só isso, né? Então, assim, então, como o Agnaldo Farias diz, né, que é um crítico de arte, né? Ele diz assim que a arte contemporânea é um arquipélago, né? Então, assim, quando você conhece um artista e daí você vai conhecer outro, ele faz parte de um outro espaço ali, né? Que se relaciona pouco, né? Ele tem algumas relações com a ilha ao lado ali, mas ele está trabalhando de uma maneira às vezes muito diferente, né? Coisa que não acontecia muito na arte moderna, cara, mas, né, existiam os ismos lá que estavam, né, em mais conexão. Tá? Mas esse é um outro assunto. Aqui eu relacionei essa questão da assinatura, da apropriação, né, com uma questão de imposto. Né? A escola tinha me pedido para trabalhar a questão fiscal, tal, explicar para as crianças como que funciona,
os impostos, tal, porque assim, o professor de arte, né, é melhor, porque vai te dar aula de matemática, de português e tal, não é legal. Então, coloca o professor de arte para falar sobre imposto. Achei super legal, acharam que eu fosse, né, achar ruim, eu achei super legal, porque dá para, né, para falar sobre a escola pública, né, falar sobre a saúde, sobre as questões da sociedade. E aí eu relacionei com essa obra, né? Então, fui falando sobre apropriações, sobre o que acontece na arte, como que ele pensou todas essas questões, como que isso reverberou para o futuro, mostrei os outros artistas e tal. E aí propus que eles assinassem, tem mais imagens aí? Acho Deixa eu que ir tem. passando aqui. Eles foram colocando o nome deles, né, nessas etiquetas, e cada aluno, então, da escola ia colocando o seu nome na parede da escola, né, se apropriando daquele espaço. Então, tinha relação tudo aquilo que a gente tinha discutido sobre imposto, né? Então, esse espaço é meu, isso, né? Então, está falando sobre a apropriação do espaço, tal. Então é meu, mas é do outro, né? Então nós estamos aqui né, em comunhão aqui, né? Esse espaço a gente está dividindo, né? Com o outro, e eu tenho minha responsabilidade porque eu preciso cuidar desse espaço junto com os outros, tal. Então criamos relações, né, onde parecia que não existia, né? Então essas coisas eu acho bem interessante assim da arte, né? Que a gente pode ir criando relações da onde parece não existir, né? E eles Legal. entenderam sobre a questão fiscal e sobre a arte, a Uhum. partir da obra do Duchamp. E, bom, porque é isso, né? Então, o Duchamp, ele pega uma história, assina e ele tá se apropriando ali de forma artística, né, do trabalho, porque isso também me faz pensar, né, nessa questão de ter uma obra, de que o artista, às vezes, nem pôs a mão na obra, né? Porque isso é uma coisa também, não é, Fernando? Sim, então. Aí, antes disso, assim, eu falo com eles, são exemplos bem simples, assim, né? Você fala assim, olha, se eu pegar um 1 quilo de terra do jardim e colocar aqui na mesa, em cima da minha mesa, na mesa do professor, vai mudar alguma coisa? Né? Eles falam, sim, vai ser sujeira. Né? Então, assim, eles começam a entender a partir daí, né? Então, você tira alguma coisa do cotidiano, você está lá tirando né, uma peça que é de um banheiro, virando de ponta cabeça, chamando de fonte, porque a fonte decorativa é toda uma brincadeira com a beleza, o ideal de beleza e tal. E você coloca isso dentro de um museu, um espaço protegido, tal, que só tem arte, né? Que para entrar ali precisa de uma seleção, precisa aquilo, né, ser considerado como arte e tal, né? Será que muda alguma coisa? Eles começam a criar esse sentido, né? E daí muitos artistas vão trabalhar com isso, né? Não são todos, né? A arte contemporânea, né, a gente está discutindo aqui, ela é muito diversa. Mas tem muitos artistas que trabalham com deslocamento e tal, né? Que vão trabalhar essas questões. Então, a hora que eles verem uma coisa dessa, né? Eles vão relacionar. Então, assim, já de cara, né? Teve a exposição no Sesc da arte da juventude, e eles foram lá e viram já uma mesa, né? Uma mesa que tem uns cabos de aço, tal. Essa mesa estava na parede, e tal. E já na hora eles só, opa, né? Então isso relaciona lá com o champ, e tal. Então é aí que a coisa funciona, né? A coisa começa a fruição. Né? Uhum. E mas outra questão também é que então o trabalho ali do Chan, o que foi? Não foi fazer o objeto, né? Foi pegar o objeto
tirar do contexto, colocar nesse contexto, né? Assinar, né? Então, pode se produzir arte sem você estar fazendo com as suas próprias mãos, não é? É. Então, essas questões são assim, ó, como eu vou dizer isso, muitos professores, que eu conheço muitos professores, que já falam assim, olha, eu não gosto disso, acho que, né, isso não é arte, eu gosto de pintura, né, precisa habilidade e tal. Você tem todo o direito. Como professor, você não tem o direito de não gostar. Nós não estamos no campo de gostar ou não gostar das coisas. Nós somos professores, né? Então, assim, então, são outras questões. Você precisa estudar para saber como que funciona isso. Você pode não gostar de arte contemporânea, mas você tem que ir lá no museu ver a exposição, né? E tentar entender, você é professor, né? Então, assim, eu vejo que no passado, que a gente estava discutindo sobre o passado e tal, era mais sério essas questões. Hoje eu vejo, assim, tem professor de música que eu conheço aqui da rede que frequenta exposições de arte, né? De arte contemporânea, quer discutir, vem falar, tal, né? Isso é uma coisa que não acontecia há pouco tempo atrás, né? Eu já ouvi, assim, de uma professora de arte me perguntar onde é o MARP, né? Então, deveria, né, ser uma coisa seríssima, né? Coisa seríssima. Mas vamos lá. Mas porque essa discussão também ela é nova para muita gente, né? De falar de um trabalho de arte que que o artista não pôs a mão ali, né? Mas a gente pode fazer relação. Se a gente vai falar de um arquiteto, vai falar do Niemeyer, ninguém espera que ele pegue os tijolos, que ele pegue o cimento e ele mesmo faça aquilo, né? O trabalho de arte pode estar no projeto, pode estar na ideia, não é? Mas tem artistas Exato. que trabalharam de forma mais a falar sobre isso, não é, Fernando? Você me contou de um trabalho de um artista do Fluxus, não é? Ah, De telefone, do telefone, é bem legal, né? né? Então, assim, esse artista, ele contrata um retratista, né? E aí pede para esse cara ligar para ele paga o retratista e tal, e daí ele vai fazer o desenho por telefone, né? Então ele liga para esse cara e fala, ó, pega o lápis vermelho, faça uma linha de 5 centímetros à esquerda tal, e vai dando as coordenadas. E aí ele fala, olha, agora aqui embaixo você assina tal. Aí o cara, né? Imagina, né? A cena. O cara assinou o nome do artista, não o nome dele. E agora você coloca no envelope e manda pro MoMA, né? E aí o cara não entendeu nada, claro, né? Assim, então, assim, essa obra. Aí, essa obra é muito legal, assim, porque você abre a discussão com os alunos, né? Sobre a autoria. Então, sempre acontece, assim, metade da sala acha que é o picareta, como professor. O cara nem desenhou, ele é artista, né? Tá lá falando telefone, mandando o outro fazer e tal. E a outra metade fala assim, pô, né? Não, né? E aí a gente vai discutindo a aula inteira sobre deixar as crianças falarem sobre isso, né? E daí eles vão chegando sozinhos, cara, né? Nessas questões. Aí entra essas questões que o Rafael falou, do arquiteto, né? Projeto. É Que bem eu acho legal. que tem a ver. Agora a gente teve aí uma notícia, né, de um concurso de desenho, não é? E aí um desenho que usou inteligência artificial para produzir ali é o que ganhou, né? E aí, mas pô, mas não, e aí, não foi ele que fez, foi inteligência artificial, né? Tem a ver com Então, isso, né? aí você vê na mídia isso, né? A mídia promove esses debates e tal, mas não chama especialistas para falar, né? Para tentar relacionar melhor com aquilo. Só coloca uma coisa que chama, né? Chama muita atenção, então, né? Que nem aquela escultura invisível, né? Então é só para falar, olha com que absurdo, né? Então, assim, não tenta entender. É mais fácil você criar, né,
a notícia e depois cada um entenda de um jeito, né? Mas é fácil não entender não estudando, não tendo educação em arte, né? É mais fácil achar que é um absurdo mesmo, e aí vira uma notícia vazia, né? Vira uma curiosidade, vira uma coisa assim, né? Então aí vira um debate que não leva a nada, né? Só leva. Os artistas estão enganando a gente, né? Mas e falando de apropriação, assim, a gente tem algo semelhante na música, por exemplo. Se a gente vê Exato, né? os samples, Vai lá. os artistas, principalmente do hip hop, do rap, né? De pegar bases, de pegar coisas de recortes de outras músicas, e aí você compor novas músicas, usar batidas, usar trechos, né? Exato. Que é isso, né? Então você está usando som que não foi você ali que produziu, mas tudo bem, né? E aí eu acho que com as crianças vale assim essa coisa assim, né? Bem, eu falo, olha, esse senhor Marcel Duchamp tal é o avô dessas pessoas que estão criando aí no rap, né? Do Dos rap. Ó. DJs, né? Do DJ. Então, assim, se não existisse esse cara, não existiria isso, né? Então, assim, são essas questões, né? Aí se, né, volta em algumas coisas, o Mercy Cunningham na dança, né? O Cage, John Cage, que fazia a música lavando os pratos, né? Que na época não foi entendido e não é entendido até hoje aquilo, né? Então, assim, são essas pessoas que fertilizam o campo para os outros explorarem, né? Então, eles são os grandes artistas de vanguarda e que a gente precisa discuti-los, né, em sala de aula, né? Eles precisam estar fazendo parte da sala de aula para saber de onde que veio, né? De como que... E é muito interessante. E eles são apaixonados, né? São apaixonados por esses artistas, assim, né? Porque gera muita discussão, gera pensamento em arte. Bom, é isso, né? Então acho que a gente foi trocando ideia aí, foi tendo um monte de assunto, né? O legal é a gente discutir com os outros professores, né? Não só entre nós, A ideia é essa. né? Então que a partir de agora que a gente possa discutir aí. Eu vou estar num horário, o Fernando vai estar em outro, né? Mas que a gente possa abrir aí para as discussões, né? Exato. Eu acho que E abrimos várias janelas, né, várias questões aí, né? Que podem ser polêmicas, são legais, né? Que sejam, tá? E, e aí a gente pode discutir, falar e pensar junto, né? é isso aí. Então até lá. Falou. Beleza, Rafa, um abraço, tchau. Abraço. Tchau. Até lá, tchau, tchau. Ô, Rafa, saiu tudo aqui, cara. O É. que aconteceu? Voltou. Porra, só pra encher o saco. E aí? Ô, você não queria Fala que de falasse novo? disso? Por isso que eu fico em Não, dúvida. O que que é saiu pra falar, o que que não é. Não, Mas saiu a agora tela. voltou. Mas agora voltou, ou Voltou, não? Ah, então tá. voltou. Mas aí a gente Você corta? continua. Depois eu corto.